Já estamos de volta com uma dica do quadro Bom Sabor. Paty batalha conosco mais uma vez. Tudo bom, bem, Paty? Ai, tô feliz da vida porque Paty tá ficando de casa, tá sempre participando conosco. E que bom, trazendo dicas saudáveis. Todo mundo pode comer sem culpa. E as pessoas têm gostado muito, né, Paty, de fato, de buscar essa adaptação do cardápio para melhorar cada vez mais a qualidade dos alimentos que a gente oferece para o corpo. Muito boa tarde. Tô adorando ter você aqui mais uma vez. Obrigada, Tati. Eu também tô adorando estar aqui com você e poder passar para as pessoas. Acho que essa é a minha missão, né? Passar para as pessoas exatamente como elas conseguem ter uma vida mais saudável. Através da alimentação, a gente às vezes na correria do dia a dia se leva, né? Se deixa levar para uma alimentação rápida, né? A gente fala assim, alimentação que é rápida, né? O famoso fast food. Ele é rápido por quê, né? O que ele traz? Será que a nutrição dele também não vai embora rapidinho, né? Será que ele realmente nutre? Então, assim, por isso que todas as vezes que eu venho falar de alimentação é sempre buscando uma alimentação saudável e prazerosa e trazer para as pessoas, inclusive hoje com um doce, né, com uma sobremesa. E tá bonita, não? Ela é assim, é meu xodozinho, eu adoro essa torta, eu já fiz ela de várias formas e hoje especificamente eu fiz até a pedido de uma amiga que eu geralmente gosto de usar castanhas e deixar a torta bastante funcional, né, desde da base até o recheio e a cobertura sempre bastante funcional. Nesse caso, como eu uso muita castanha, né, tem um pessoal aí que é alérgico à castanha, né, então assim, como é que a gente pode ter uma sobremesa que seja saudável, funcional, para as pessoas que não podem consumir castanhas. Então essa é uma torta bem democrática, né? Ela tem um Temos valor aqui mais uma barato. alternativa. Exatamente. Ai, adorei. E é legal porque a gente consegue desmistificar também, né, Paty? Aquilo que eu sempre falo, que a gente tem um certo preconceito, né? Ah, comida natureba é comida sem graça. Vocês não estão aprendendo aí com quem entende do assunto, porque comida natureba, como muita gente aí costuma dizer, é comida saborosíssima. A comida natureba, na verdade, é aquela comida que você acha na horta ou no quintal de casa, né? Então, assim, é menos baseada em produto alimentício e mais em alimento. É alimento vivo, né? É fresquinho, Exatamente. É saudável e pode comer sem culpa, Exatamente. Sem receio. Exatamente. Vamos ensinar, então, hoje tem sobremesa, turminha. Hoje tem sobremesa. Eu gosto muito de processador, você já percebeu, né? Você traz bastante. É porque, na verdade, assim, eu gosto de centralizar tudo num objeto só. Porque, às vezes, as pessoas não têm todos aqueles aparatos da cozinha. Como eu uso muito processador, eu basicamente uso o liquidificador, o processador, mas eu sempre tento trazer só um, né? Uma receita só um, para que as pessoas não precisem ficar sujando também. Em casa, quem não tem processador pode usar o liquidificador nessa receita? Então, nessa receita acho que vai ser melhor mexer até com a mão. E no liquidificador, na hora que a gente vai fazer o recheio, dá pra fazer no liquidificador. A gente vai ter que colocar um pouquinho de água, talvez pra bater um pouquinho, né? A maçã não ficar fazendo o liquidificador sofrer. Mas nessa parte do preparo da massa, a gente pode até fazer um jeito diferente. A gente pode até fazer os links como fazer sem um processador. Legal. Tá? Mas ele é uma ótima aquisição pra gente poder fazer um pouco de tudo dentro da cozinha. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a massa, que na verdade assim, eu vou processar. Como a gente tá usando a maçã, eu também não gosto de jogar nada fora, né? Não gosto de desperdiçar nada. A casca da maçã tem fibra, então eu vou utilizar ela na massa também. E ela fica bem bonita, né? Ela tem um coloridinho especial. Então eu gosto de processar primeiro a maçã, né? Antes de colocar o restante das coisas, pra gente controlar como é que ela vai ficar. Eu não quero ela esfarelada, eu só quero uns pedacinhos, tá? Hoje eu tô dando duas opções de adoçar, tá? Para adoçar essa torta. Você pode usar a tâmara, tanto para massa quanto para o recheio, ou você pode usar um melaço, tanto para massa quanto para o recheio, tá? Então a gente vai fazer uma brincadeirinha, você pode escolher como você quiser adoçar. As duas formas são bastante saudáveis, não é um açúcar refinado, né? E assim, a gente até aproveita o doce da própria maçã para adoçar. Então a gente não precisa de uma quantidade muito grande de... E aqui você tá usando a casca também para compor, né? Da massa. Então aqui eu vou colocar a farinha de arroz integral. Ela não tem glúten, então a gente pode usar quem é celíaco, quem tem um tipo de intolerância a glúten também pode utilizar, ou quem tá evitando, né? Quando a gente fala, tem muita gente evitando também. Para ela não ficar muito marronzinha, assim, eu gosto de uma coisinha mais amareladinha, eu tô colocando um pouquinho de farinha de milho, né? Certo.
para... Farinha de arroz e farinha de milho. Isso. Se você não tem intolerância a castanhas, você pode usar farinha de amêndoas, você pode usar farinha de nozes. É bastante versátil essa receita, tá? Nesse caso, como eu tô fazendo para quem tem esse tipo de intolerância, tô usando a farinha de arroz e a farinha de milho. Também tô usando 60 ml de óleo de coco, também bastante utilizado em receitas naturebas, né? Sou fã. Naturais. Ele é a gente excelente. até sempre fala aqui no programa os benefícios né, do óleo de coco. Hoje, quando eu fui comprar óleo de coco, me perguntaram, esse é o óleo de coco que dá pra passar no cabelo ou é o óleo de coco cozinha? Eu falei, é a mesma coisa, é o mesmo óleo de coco, dá pra fazer os dois. Tem muita gente que tem essa curiosidade e dúvida, né? É legal porque o óleo de coco é muito democrático, né? A gente usa na alimentação... E aí a gente tem a opção das próprias cápsulas, né, hoje no mercado. Exatamente. O pessoal mistura com creme hidratante, passa no um pré-treino, cabelo. antes de treinar você pode consumir porque ele vai te dar energia para treinar. Então, ele é muito legal, assim, você descobrindo, né, os benefícios e as utilidades, né, dos ingredientes. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o melaço e agora eu vou dar o ponto dessa massa... fazer? Eu vou adicionar água. Tá. Porque o que eu quero dessa massa, eu vou mostrar pra vocês, é uma massa moldável, porque na hora que a gente for colocar no refratário de torta, ela precisa ser bem moldável. É isso aqui, ó. Já chegamos. Deu o quê? Uma xícara de água, mais ou menos? Depende muito da quantidade que você está fazendo, né? Se você for fazer a quantidade indicada na receita, acho que vai uns 300 ml. 300 ml de água. Mas assim, o importante, como eu sempre falo, depende do ingrediente, isso muda. Então, por isso que eu gosto de sempre mostrar a consistência, que aí a gente chega no que a gente quer. Então, até trouxe aqui um pedacinho da massa, já um pouco mais sequinho. É isso aqui, ó, massinha de modelar. Olha como ela fica com a... firminha. Com a maçã, Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai moldar a forma que a gente tiver e vai colocar no forno até ela atingir essa forma aqui, ó. Ela fica rachadinha. Legal, já dá essa pré-aquecida na massa. Isso, já coloca em forno, pode ser um forno a 200 graus, até ela ficar sequinha e rachada. Só pra gente ter uma ideia de tempo, você deixa... 20 minutos. 20 minutos, ela já, mais ou menos graus, já chega nesse ponto. Mas é importante ficar olhando, porque ela não pode ficar muito rachada, muito dura, né? Tá. O importante é a gente ter essa massa no ponto correto. Legal. Como a gente está trabalhando com maçã e tal, nem vou me preocupar aqui com a limpeza, eu vou tirar aqui a massa e vou utilizar esse mesmo processador para montar. Tá vendo, gente, a massa, ó, ela fica... Se você, como é água, né, se você não for usar imediatamente, é importante você guardar essa massa dentro de um papel filme na geladeira, tá? Porque senão ela resseca. Se você perceber que ela tá ressecando, você foi fazer alguma outra coisa, a massa ressecou, é só colocar um pouco mais de água, que aí ela... E bater um pouquinho mais que ela volta, tá bom? Lembrando pra massa, gente, para uma receita aí inteira, uma torta grande, dá pra família inteira, são 2 xícaras da farinha de arroz integral, 2 xícaras de milho, 60 ml do óleo de coco, para adoçar 5 tâmaras ou o melado. Colocamos, aqui a gente usou um pouquinho menos de água, mas para essa receita, esses ingredientes que eu passei a quantidade, uns 300, né? Ponto. Mais ou menos, em média, 300 ml de água, que é esse ponto, né, dela ficar aí firminha e a gente conseguir modelar bem. E as cascas da maçã. Exato. Foram quantas maçãs? Aqui foram 8 maçãs. Eu usei para essa forma que ela é bem grande, né? Tá. Se você for essa usar, é família mesmo, essa né? é grande. Essa aqui a gente vai usar umas 5. Tá bom. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Já dei uma limpada aqui no processador, a gente vai colocar as maçãs que a gente descascou e a gente vai processar junto com as tâmaras, né? Então, de novo, né? Como eu falei, você pode usar só melaço ou só a tâmara, tanto faz, vai do seu gosto. Eu gostei até de usar a tâmara no recheio, porque como a maçã já é bem doce, né, você tem essa possibilidade de adoçar também com a tâmara, né? Quem não acha tâmara, ai, Paty, eu não consigo achar a tâmara na minha cidade, eu não encontro. Pode usar ameixa.
Ah, boa. E Ameixa tem muita gente que também. adora ameixa? Exatamente, Pode e é mais substituir. fácil também, né, de encontrar, então, Maçã e tâmara ou maçã e ameixa? ou maçã e ameixa. Os dois ficam deliciosos. Eu vou bater aqui, você vai ver que a tâmara, como ela é um pouco durinha, vai dar uma sambadinha aqui. Vou segurar. Agora eu vou colocar a canela. Tá. Maçã e canela combina demais, né? É uma das grandes combinações da culinária. Maçã e canela é delicioso. Eu amo maçã com a canela, a banana com a canela e o abacaxi. É, eu gosto muito de canela, de então abacaxi. eu uso bastante. E acabou. Simples assim, é só Simples misturar assim, maçã, só a misturar. tâmara ou a maçã e a ameixa. Aí um a pouco de gente, canela. Exatamente, a gente volta aqui. Não precisa ir pro forno, não precisa pro fogão para apurar nada disso, porque a gente vai, assim que a gente terminar de cobrir, ela ainda vai voltar pro forno. Então ela vai terminar de cozinhar essa maçã. Deixamos a nossa massa aí por volta de 20 minutinhos. Até ela começar a rachar, ficar sequinha, Tá. né? E começar a rachar. Colocamos o recheio e aí depois você vai pro forno de novo, mais quanto tempo? Primeiro eu vou cobrir ela com as lascas Tá. e aí 15 minutinhos ela tá pronta. Então é uma Rapidinho. torta muito rápida. Você vê, então é saudável, é barato, né? Hoje você consegue comprar uma maçã Fuji, por exemplo, essa aqui que eu utilizei, a maçã Fuji, em torno de 5 ou 6 reais o quilo, né? Você consegue usar ingredientes, a farinha de milho custa em torno de 2 reais, você vê que não é uma receita barata, né? Contrariando que a gente fala que comer saudável é caro, como você estava falando, não é. E é super bonito de servir, né? Hoje em dia é acessível, hoje em dia a gente tem essas receitas, inclusive super saborosas, né? Então já não vale mais torcer não tem nariz e desculpa. falar que comida natureba é sem graça, não é não? Não tem desculpa, Tati. Agora, eu brinco que a gente está dominando o mundo, né? Porque quem que não quer comer saudável? Tudo bem, é gostoso comer alguma coisinha, né, com os amigos, assim, mas não pode ser a regra, né? A gente tem uma alimentação desregrada. Então, o que eu faço aqui? Vou só decorar, eu não vou decorar ela inteira aqui, mas a ideia é fazer um formato de leque, pode ser assim, ou pode ser assim, que é o jeito que eu gosto mais, que a casca fica pra fora. Tá. Terminou aqui, dá 15 minutos de forno e a gente tem a torta pronta. E aqui, inclusive, já tem uma fatiadinha. Ai, que Exatamente. delícia, gente. Perfumada, né, Paty? A maçã, canela, não tem como dar errado, né? Essa daqui você adoçou com a tâmara ou com... Eu fiz exatamente igual, né? Com os mesmos ingredientes, só que o inverso. Eu adocei a massa com a tâmara e o recheio com o melaço. Nossa, muito boa. Arrasou, Paty. Gostou? Parabéns, saborosa. E essa é a típica sobremesa que dá realmente para comer sem culpa. Sem culpa. Adorei, gente. Vou aproveitar meu pedaço. Vocês de casa, providenciem ingredientes. Se puder, façam ainda hoje. Vai agradar o paladar de todo mundo, tenho certeza. Tchau!